Queridos, é com muita alegria que eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Que privilégio, que honra, que momento ímpar poder estar essa noite aqui, laureando louvores juntamente com os irmãos aqui presentes da Igreja Perus e todo o camp. Que momento especial. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter marcado na agenda dele essa oportunidade para estarmos aqui, para laurear louvores a Ele, celebrar Ele por tudo que Ele é. Ao nosso querido pastor Elias Cardoso, poxa, que honra estar aqui com ele, um grande mestre da palavra, na qual admiro, sigo e ouço sempre as suas ministrações, e para mim é um privilégio muito grande, meu pastor, poder cultuar com o senhor essa noite, com o meu amigo, meu precioso amigo pastor André Bueno, que me presenteia com essa oportunidade de estar aqui, para ser um instrumento de Deus para a sua vida. Deus tem marcado a nossa vida aqui nessa reunião, da maneira que Ele quis, do jeito que Ele pensou, como seria, e a gente tem sido impactado aqui pela presença de Deus nesse culto. E eu acredito que essa noite Deus tem uma mensagem para você, tem algo gerado no meu coração muito forte, na qual eu quero compartilhar com você. Você, meu amigo ouvinte, amigos, discípulos, alunos que estão conosco, compartilhe nesse momento, para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Eu convido a você que está em casa e aqueles que estão aqui presentes, a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 3. Enquanto você vai encontrando, localizando aí, quero celebrar a Deus também pela vida da minha família, minha esposa, que está aqui presente comigo, meus filhos, a irmã Lídia, o Diego e o Davi, são minha família. Minha esposa, temos 17 anos de casado, e ela tem sido uma bênção na minha vida, como também meus filhos. Capítulo 3 do Gênesis, é a mensagem que Deus gerou no meu coração, que vai alcançar você com toda certeza nesse dia de hoje. Capítulo 3 está escrito no Gênesis: Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, então os vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore desejável para alguém, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figos, e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim, e Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: onde estás? Versículo 10. E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim, e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Os irmãos que estão aqui podem se assentar. Você em casa, obrigado. Preste atenção no que Deus tem aqui para nós, que eu quero conversar alguns minutos aqui com você, e Deus vai falar com a sua alma. A realidade que estamos vivendo nos dias de hoje, na verdade é uma grande batalha. O Senhor Deus olhou para a sua palavra e também para essa geração
e escolheu esse tempo, essa geração, para que vivesse aquilo que Joel tinha dito, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os velhos sonhariam, e os jovens profetizariam. Então a lição é o seguinte: nós nunca vimos uma geração como essa geração, que por esse tempo foi apresentada a nós e no cenário da igreja. Adolescentes, jovens, fazendo a diferença no teor da pregação do Evangelho, entrando em câmeras, entrando em lugares como nosso próprio país, em Brasília, fazendo cultos ali, em praças, porque é o tempo dessa geração, é o seu tempo, adolescente, é o seu tempo, jovem que está assistindo essa live ou esse culto nesse momento, porque Deus escolheu essa geração. Por isso que estamos vivendo uma grande batalha espiritual, porque a sua casa, pai, a sua casa, mãe, tem sido alvo de Deus, porque Deus quer o seu filho, Deus quer a sua filha, mas também a sua casa tem sido alvo de Satanás, porque o mesmo sabe que o elemento surpresa de Deus, que aquele que Deus quer levantar para esses dias para cumprir a sua palavra, está dentro da sua casa. Por isso que nós, nesses últimos dias, avistamos esses jovens, esses adolescentes, sendo sinais de Deus para essa geração. Mas também nós nunca vimos um número tão grande de suicídio, de batalha espiritual na mente dos jovens, na mente dos adolescentes. Deus quer essa geração, Deus tem um compromisso com essa geração, e existem cavernas escuras nas nossas vidas, só que você nunca vai ver tesouros nas vitrines das lojas, tesouros nas prateleiras de algum comércio. Não, porque os tesouros são tesouros, eles são preciosos, e eles estarão sempre escondidos, em lugares de difícil acesso, em minas escuras, em cavernas, em lugares profundos. Então, na caverna da sua alma, no lugar sombrio que você tem sentido e vivido, é exatamente o lugar que Deus vai revelar a você que existem tesouros escondidos. Agora entenda, se você soubesse o que tem dentro de você, porque você é alguém que Deus escolheu, é alguém que Deus quer para essa geração. Por isso todos esses conflitos. Agora, para que você entenda isso, para entendermos o presente e confiar no futuro, é necessário nós olharmos para o passado. Passado aqui é no sentido de origem, porque você precisa entender que você tem um fabricante, e o fabricante, ele é o único que conhece funções que nem mesmo você conhece que possa existir dentro de você. Vou falar de novo isso aqui para você entender. Todo fabricante de alguma coisa
Ele é o único que conhece segredos, que conhece funções, que só Ele sabe que existe naquilo que Ele fabricou. Nem você sabe o que Deus colocou dentro de você. A maioria de vocês que estão assistindo esse culto não imaginam o lugar que Deus vai levar vocês, as funções que ainda existem dentro de vocês. Você tem um fabricante, e Ele está dizendo que Ele está no controle de todas as coisas, e que nada jamais fugiu do seu domínio. Alguém está se perguntando, mas onde é que está Deus? A gente não vê, a gente não sente que Ele está aqui. Cadê Ele para falar no meio dessa crise, dessa pandemia? Só que Deus, eu costumo dizer que é como uma mãe que está esperando gêmeos dentro do seu ventre, porque na realidade a Bíblia diz que nós estamos dentro de um ventre. Romanos capítulo 8, verso 19 a 22 diz que nós estamos dentro de uma placenta. Esse mundo, a criação é uma placenta, e na realidade você passa a nascer quando você morre. Vou repetir isso aqui. Você passa a nascer exatamente quando você morre, porque é aí que você vai nascer para a eternidade. E a eternidade é o real pensamento de Deus para cada um de nós. E quando aquela mãe está esperando gêmeos, imagine uma criança dizendo para outra criança, os bebês ali no ventre conversando. Será que existe alguma coisa fora dessa escuridão que nós estamos vivendo aqui dentro? E a outra diz, eu acho que existe, acho que tem uma luz. E o outro diz, mas eu não vejo nada. A gente está nesse lugar apertado, nesse lugar escuro, e não tem mais ninguém além de nós aqui dentro. E o outro diz, eu creio que existe alguém fora desse lugar aonde estamos, que está esperando pela gente, que está esperando por nós. O outro diz, mas eu não vejo nada. Então o outro responde, mas às vezes eu sinto que tem alguém falando com a gente, porque os próprios médicos dizem para a mãe, para o pai, fazer exatamente isso, porque a comunicação do pai com o filho, da mãe com o filho, ainda no ventre, resultará na sua personalidade futura. Os médicos, a ciência fala isso. Tem hora que você não vê ninguém, mas parece que tem alguém alisando essa placenta, esse ventre, dizendo, eu estou te esperando, eu estou te aguardando. E quando o pai faz isso, quando a mãe faz isso, os bebês reagem ali dentro. Nós estamos dentro de uma placenta. A gente não vê Deus, mas a gente sente às vezes o carinho dele com a gente, dizendo, eu estou aqui do seu lado, eu estou esperando você vir para os meus braços para a eternidade, eu estou esperando o seu nascimento, que como eu disse, a gente nasce quando a gente morre, a bolsa estoura, a placenta estoura, é quando o homem morre. A placenta é o pó, é o corpo que volta para o pó da terra, mas a alma entra para a eternidade, para estar com Deus ou não. Deus está dizendo que Ele está presente, ouça a voz dEle, reage dentro dessa placenta, e creia que tem alguém que está no controle te aguardando. Por isso que a Bíblia diz, eu acho lindo isso aqui, que na grandeza desse Deus, Ele pensou em você, projetou você, porque você não é obra do acaso,
A Bíblia fala de dois princípios. Princípio no sentido de início, de começo. Quando você lê o Gênesis capítulo 1, você tem o princípio da criação do mundo físico. Só que quando você lê João capítulo 1 e versículo 1, está escrito que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse princípio a gente chama de princípio absoluto, porque é um princípio que só existia a pessoa de Deus, somente Ele existia, não existia nada do mundo físico, só Deus existia, porque Ele não foi criado, Ele é a fonte de todas as coisas, Ele existe, Ele subsiste por si mesmo. Por isso que para alguns teólogos é até errado a gente dizer que Deus existe, porque tudo aquilo que existe é porque foi criado. Deus é, aleluia, Ele é a fonte de todas as coisas, é dele que veio a existência de todas as coisas. Imagina, nesse universo tão gigantesco, se é que você pode imaginar, pensar, a grandeza desse Deus, esse universo que a gente não consegue nem calcular o tamanho dele, que só a ciência diz que existem mais de 300 bilhões de galáxias, fora a nossa Via Láctea que a gente vive. A ciência diz que o número de estrelas são maiores do que o número de grãos de areia que há no mar, na praia. Imagina o tamanho que é isso aqui, gente. Já tentou detectar, imaginar? Agora imagine o tamanho que é Deus. Só Ele existia. Ele estava em todos os lugares. Que você quisesse mirar a sua visão desse universo, daquilo que pode existir, só existia Deus. Até que um dia Deus pensa, Deus imagina em ter um exército, em ter um país, em ter um povo. Então Ele vai se esvaziar da sua própria grandeza, para trazer à existência aquilo que Ele pensa, porque Deus pensa. E Jeremias 29:11 diz que Ele pensa em você. Jó 26:7 diz que Ele se esvazia do leste, do oeste, do sul, e vai habitar ao norte. De novo, a Bíblia diz em Jó 26:7, como no Salmo 48, verso 1 e 2, que Ele se esvazia do leste, do oeste, do sul, e vai habitar ao norte. Porque o norte aponta para cima, e quem está em cima manda, quem está em cima governa, quem está em cima domina todas as coisas. E é de cima, é do norte, que a Bíblia diz que Ele vai passar a criar todas as coisas. Ele estabelece um monte que a Bíblia chama de Sião. Esse termo mudo não tem na nossa língua, só no original, que quer dizer Sião, o lugar da habitação de Deus. É dali que Ele vai criar todas as coisas, que Ele vai criar você, que Ele vai criar exatamente você, porque você não é fruto do seu pai ou da sua mãe, você não é obra do pensamento dos seus pais, você é um projeto que Deus criou na eternidade. Vou repetir isso aqui: você é alguém que Deus pensou, e lá da eternidade, onde Deus estabelece um monte, embaixo desse monte fica um vazio, que você vê no Gênesis capítulo 1, porque até o nada, o vazio, para vir a existência foi Deus que criou, aleluia. De cima desse lugar, Ele vai criar a primeira coisa que Ele pensou,
Colossenses capítulo 1, verso 15 diz que a primeira coisa que Deus cria é uma imagem para Ele, uma imagem para Ele mesmo. Por isso que Deus abomina que alguém se prostre diante de uma imagem de gesso, de ouro, de prata, porque Ele já tem a imagem dEle, que a Bíblia vai dizer que é o próprio corpo de Cristo. De novo, você pegar isso aqui, Ele vai criar uma imagem, que é a primeira coisa que Ele cria. Por isso que quando Arão levantou aquele bezerro de ouro, Deus ficou irado, que Ele estava querendo dizer: eu não tenho cara de bezerro. Ele criou uma imagem, porque Ele era uma luz, e Deus, sendo uma luz, espírito, para Ele não tinha graça. Ele queria ser apalpado, Ele queria ser visto. Então Ele vai criar uma imagem que é um corpo, onde habitasse corporalmente toda a glória da divindade, como Paulo diz em Colossenses 2:9, um corpo que fosse resistente, que não ficasse doente, que aguentasse a plenitude da glória de Deus. Só que para Ele fazer esse corpo, essa imagem, gente, Ele vai criar alguns protótipos. Vou repetir para você pegar em casa. Ele vai criar alguns protótipos, que Deus é como um cientista, que Ele vai projetando aquilo que Ele deseja fazer, e Ele não faz tudo que Ele quer fazer só com uma palavra. Tem coisa que Ele vai fazendo testes, para ensinar você a não ter pressa, para ensinar você que você pode cair uma vez, duas vezes, só que você tem que se levantar de novo. Você precisa acreditar que vai dar certo se você tentar de novo. Então Ele vai fazer esses protótipos, e esses protótipos é você, porque você foi criado na eternidade. Sabe por que você sente saudade do céu? É que você já esteve lá, você que não se lembra. Gênesis 1:26 diz que você foi criado lá, formado do pó da terra. O criar é diferente do formar. Olha esse texto, talvez você não está acreditando. Provérbios capítulo 8, verso 22 em diante, diz que Deus tinha um laboratório, que Ele chama de mundo habitável, e Ele vai fazendo os protótipos. Que como é que você pensa que Ele projetou você, para você ter essas glândulas nos seus pés, ou em outras partes também, que a cada 4 horas ela estoura, e vem um odor, que faz você sentir um cheiro desagradável, você entender que você tem que tomar banho. Como Ele vai colocando um sistema dentro de você, um sistema sensorial, para você avistar, para você ouvir, para você enxergar, para você sentir. Como Ele foi colocando isso, o sensor de reflexo ao perigo, de mesmo que você está de costas, você sente quando alguma coisa está se aproximando, para te trazer risco. Aonde Ele foi colocando os fios de cabelo, que tem você, projetando o tamanho do seu nariz, como você queria. Ele queria chegar naquela imagem, que ia ser o corpo dele. Paulo disse isso em Romanos 8:29. Então Ele foi criando os protótipos, que era você, aleluia, porque você foi criado lá com Ele. Por isso que Ele diz para Jeremias: ainda antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Omenecia, porosibineme anaiacia. Ainda antes, assim te diz o Senhor, eu te conheci. Pastor, mas eu tive uma queda, eu nessa pandemia voltei a beber. Ele está dizendo: antes eu tive um contato homossexual. Ele está dizendo: ainda antes eu fui abusado quando eu tinha 7 anos. Ele está dizendo: ainda antes que o mal chegasse, antes que Satanás chegasse,
Ele está dizendo: eu te conheci. Eu amo esse texto, gente, que eu acho que você não está crendo. Mas olha isso aqui, Provérbios 8:22. O Senhor Jeová me possuía no princípio de suas obras mais antigas. Desde a eternidade eu fui estabelecido, desde o princípio, antes da origem da terra. Marque isso aí na sua Bíblia, na sua casa. Quando ainda não havia abismo, fui dado à luz. E antes de haver mananciais de água abundante, antes que os montes fossem estabelecidos, antes dos outeiros, eu sou. Quando ele ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio da poeira do cosmos, quando ele estabeleceu os céus, ali estava eu. Quando fez um ciclo sobre a face do abismo, quando consolidava o firmamento, quando mananciais subterrâneos mostrava o seu poder, quando ele decretou ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mandamento, quando estabeleceu os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era o seu arquiteto. Esse é Cristo, e era diariamente as suas delícias, me alegrando-me diante dele em todo o tempo, me alegrando-me no seu mundo habitável, o mundo do oxigênio, desfrutando os seus deleites com os filhos dos homens. Que filho dos homens é esses que a terra não tinha sido criada ainda? É você que assiste aí, porque você não é obra do acaso, se não é pensamento ou projeto dos seus pais. Deus criou você. Pastor, eu vim nesse mundo por via de um estupro. Foi o jeito que ele disse: vai assim mesmo, porque ele confiou em você, que você poderia ter uma história um dia, que poderia curar e sarar muita gente, te diz o Senhor. Sabe por que você nasceu nesse bairro? Sabe por que você nasceu nessa cidade? Você é o mais forte. Eu não nasci num lugar privilegiado, pastor. É que ele sabia que você era o mais forte, e que um dia você entenderia que a sua história, ela serve para curar muita gente, e é para isso que ele vai te usar. Agora entenda, para entendermos esse mistério, Deus, ele vai criar a terra. Houve um probleminha lá no céu, que eu não tenho tempo para falar para vocês. Só que quando Deus teve esse probleminha lá no céu, Deus pensou em criar você aqui. Ele vai criar a terra, que eu poderia dar alguns dados científicos como que ele fez isso aqui, só para você entender como ele é poderoso. Ele cria a terra, e na terra ele vai estabelecer um propósito para o homem, porque Deus sempre faz primeiro os seus propósitos, para depois enviar você. Deus não te cria primeiro para depois criar o propósito. Deus cria primeiro o propósito, e depois te coloca para o propósito que Ele te colocou. Então Deus sempre vai criar o propósito primeiro. Então Ele cria o homem para um propósito, e para o homem realizar esse propósito, ele precisava ouvir a Deus, se relacionar com Deus, gente. Deus não criou o homem, Ele deu regulamentos e foi embora. Deus não é Deus de regulamentos, Deus é Deus de relacionamentos. Não, para de graça, eu vou falar isso aqui de novo. Deus não é Deus de regulamento, Ele é Deus de relacionamento. Sabe qual é o problema aqui? É que a gente precisa entender que Deus quer se relacionar com a gente. Por isso que ao criar o homem, Ele trouxe uma casa para ele se relacionar. Ele trouxe o Éden, Ele mesmo plantou. Olha isso aqui, ao criar o homem, Ele trouxe também uma casa, porque passatempo se encontra em qualquer esquina, só que relacionamento se tem só em casa. Ele não queria passatempo, porque isso é quando se tem vontade. Relacionamento não é vontade, gente. Relacionamento é compromisso, é aliança. Ele não queria ser visto como uma meretriz, que quando um homem carnal sente vontade, vai e procura ela.
Ele queria um relacionamento. Ele queria estar presente. Ele não queria ser visto como 2 horinhas aqui dentro e depois vai embora. Já matou a vontade mesmo. Não, ele queria andar junto, de casa para a igreja, da igreja para casa, da casa para a escola, junto, da escola para o trabalho, junto, porque ele quer relacionamento. Ele quer estar próximo. Então ele criou o Éden. E sabe qual é o problema dessa geração? É que a gente não entende o que é esse relacionamento. Por isso que quando Jesus apareceu, Ele veio trazer essa ideia de relacionamento, porque os homens só tinham conhecimento do que é Deus. Então eles apontavam a Deus juntamente com regulamentos, até que Jesus vem e apresenta Deus como Pai, porque Pai fala de relacionamento. Toma na série, miaia. Ele quer um relacionamento com você. Ele está dizendo para essa geração: eu quero um relacionamento. E para relacionamento existir, você precisa ouvir. E a maioria dos nossos problemas é porque fizemos algo sem ouvir Deus primeiro. Porque essa geração quer fazer muito, mas quer ouvir pouco. E Deus disse para Moisés: sobe aqui em cima do monte, porque eu quero falar com você. Não era para fazer nada, gente, é para ouvir. Quem estava lá embaixo e não quis subir, levantou um bezerro de ouro. Porque quando a gente não ouve, a gente faz qualquer coisa, faz até bezerro de ouro. Por isso que tem gente fazendo muita coisa que Deus não mandou fazer. E quando faz aquilo que é errado. Porque primeiro a gente precisa ouvir. Porque se a gente parar nessa pandemia para ouvir, a gente vai voltar fazendo coisa certa. Que não é tempo de querer apenas fazer. Eu vou montar aqui o meu culto, vou montar o meu canal. A gente estava cheio de gente de estratégia, cheio de gente procurando marketing. E Deus não queria estratégia, Deus não queria marketing, Deus queria falar. Deus não queria te lançar, Deus não queria te soprar, Deus queria falar. Relacionamento. Porque tem muita gente indo, mas não ouve mais a voz de Deus. Tem muita gente se apresentando, mas não tem mais contato com Deus. Deus está trazendo a gente de volta para o secreto. Por isso que você vai ver Jesus orando a noite inteira. Você vai ver Ele trabalhando o dia inteiro. E quando é que Ele dormia? Na tempestade. Não, para de graça. Vocês estão aqui, vocês não pegaram nada. Vou falar de novo. Ele passava a noite inteira orando, o dia inteiro trabalhando, curando, salvando. Quando é que ele dormia? Já parou para perguntar? Na tempestade. Porque quem tem relacionamento dorme na tempestade. Não se desespera. Sabe que tem um que controla o vento, que acalma o mar. Sabe que tem um que está no controle de todas as coisas. Aleluia. Aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui. Por isso que Jesus, você vai ver Ele orando, e depois Ele sai para escolher 12 discípulos. Eu fico com vergonha às vezes quando eu leio isso aqui nos evangelhos, que Jesus passava a noite inteira orando para pregar. Jesus passou a noite inteira orando para escolher 12. Para escolher. A geração de hoje quer escolher primeiro para orar depois. Primeiro se ora para depois se escolher. Por isso que tem gente sofrendo: pastor, ora pelo meu casamento. É que você escolheu primeiro. Deus está te levando para o secreto,
Porque aqui fora você estava só querendo ver e enxergar quem eu vou escolher. E Deus está dizendo, você estava agindo errado. Primeiro você tinha que orar. Porque se você orar primeiro, você escolhe certo depois. Jesus orando, dos 12 que ele escolheu, um ainda era traidor. Quem está pegando isso aqui? Demana soremaia. Relacionamento é entrega. Você sabe que na matemática são 4 tipos de operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Já viu que nossa pregação hoje nos dias de hoje, que Deus vai dar, que Deus vai multiplicar. A gente sempre diz, vem para Jesus que coisa nova Ele vai te acrescentar. Só que a mensagem de Jesus sempre foi diferente da nossa. Negue-se a si mesmo. Quando Ele criou o homem, colocou no Éden ali, o homem não precisava sacrificar, gente. Ele nem ia para o culto, era Deus que vinha. Não, vou falar de novo. Todos os dias, 6 horas da tarde, Deus vinha para o culto. Imagina Deus vindo para o culto. Quando o homem peca, é a gente que vai para o culto. Para de graça, quem está pegando isso aqui? O homem não precisava sacrificar, levar cordeiro, boi, nada. Ele precisava só esperar a presença. E Deus não se atrasa. Se Ele marcou 6 horas, Ele vem 6 horas. Porque tem alguém que diz, Deus está com pressa. Deus não tem pressa. Pressa é defeito de quem vive atrasado. Deus só chega na hora certa. Tudo que o homem precisava fazer era esperar a presença. Está me arrepiando aqui, gente. Ele criou um lugar. Imagina Deus querendo vir para o culto. Que roupa eu vou hoje? Que penteado eu vou hoje? Como é que eu vou hoje? E eu penso, como é que Adão recebia Deus? Como é que você recebe Ele quando Ele vem no seu culto? Como é que está seu relacionamento com Ele? Como é que diz aquela canção? O que fazer? O que dizer quando Ele vem? Ele vinha para o culto. Tinha um encontro marcado com Adão no Éden. E lá no Éden, olha a mensagem dele. Para Adão ter alguma coisa, ele disse, eu vou tirar uma costela sua. A nossa mensagem é só que Deus vai dar. Deus vai acrescentar, Ele vai multiplicar isso aí. E Deus vem e diz, dentro do Éden, para mim te dar, eu vou tirar a sua costela. Porque a matemática de Deus é diferente da minha e da sua. Deus soma tirando. Não, vocês não pegaram nada. Vou falar de novo para vocês aqui. Deus soma tirando. Ele acrescenta arrancando. Por isso que eu estou dizendo para alguém que está aí, não confunda a matemática de Deus com a sua. Ele multiplica tirando. Quando as coisas chegar no zero, aí é que você vai ver a providência dele chegar. A vida de Deus ali com Adão no Éden, ele não precisava de sacrificar. Agora escute isso aqui. O Éden também tem limites. Porque às vezes Deus nos dá tudo, mas Ele não deixa você usufruir de tudo. Tem coisas que Deus só vai colocar você para ver, e você não vai poder tocar. Como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Era para ver, não era para tocar. Porque nem tudo que Deus te dá, Ele vai permitir você usufruir, nem que Ele te dê tudo. Agora o interessante é que Deus colocou um limite. E o limite estava no capítulo 3, verso 3. Mas da árvore que está no meio do jardim, o limite está no meio. O limite nunca está no canto. O limite não está do lado. O limite está no meio da rota. Vou repetir isso aqui. Sabe aonde Deus colocou o proibido?
O proibido está no meio do caminho. O proibido estava no meio, não é no canto, mas na rota. O que Jesus fez com Judas, colocou no meio do dinheiro. Vocês não estão pegando. Não foi para ele roubar, foi para ele mudar. Porque no meio, ou você se levanta, ou você se destrói. Porque para aquele homem da mão mirrada, Jesus disse: vem para o meio. Porque no meio, ou você é curado ou mudado, ou você se destrói. Agora escute, o texto diz que vai aparecer a serpente ali, porque no lugar que Deus te coloca, sempre Satanás vai querer te tirar. E a serpente faz promessa, só para a gente começar a terminar, pois a serpente também faz promessa. A promessa às vezes é boa. A lábia da serpente é tão forte, que ela veio para colocar dúvida em Adão. Ela disse: se você comer disso aqui, você será como Deus. Só que, gente, Adão já era a imagem e semelhança de Deus. Então, na realidade, Satanás colocou dúvida no homem. O homem caiu por dúvida. Sabe quando é que você para? Quando você deixa de acreditar na sua chamada. Sabe quando é que você desiste? Quando você deixa de acreditar no que Deus falou com você. O homem caiu porque Satanás colocou dúvida na sua mente. E agora eles conheceram que estava nu. Eles sempre estiveram nu. Mas aqui é a linguagem da inocência, que foi embora. Porque quando a pessoa cai, aquilo que ela amava, ela não ama mais. Ela gostava do zino, agora ela não gosta mais do zino. Ela gostava da igreja, mas agora não gosta mais da igreja. Ela gostava das pessoas, agora ela odeia as pessoas. Não gosta mais. Sabe o que eles fizeram? Cozeram folhas de figueira. Em outras palavras, eles estavam querendo resolver os seus problemas. Só que os nossos problemas só tem um que pode resolver quando a gente cai. Eles estavam tentando esconder o que Deus já tinha visto, gente. Porque folha esconde, mas não protege. Folha esconde, tapa, mas não protege. Sentido Jesus aqui nessa casa. Folhas não podem pegar fogo, porque se pegar fogo ela se consome. Por isso que quem cai, ele tem medo de estar no meio do fogo. Ele fica lá fora na cantina papeando, cantando alguém, conversando com o contatinho, porque aqui dentro não adianta, folha pega fogo e se consome. É muito fácil descobrir quem está com folha. Vou repetir isso aqui. Eu vi o meu Deus aqui. É muito fácil descobrir quem está com folha, porque vive se escondendo. O grande problema da folha é que ela cai. De novo. O grande problema da folha é que ela cai. Quem tem folha se esconde. Mas lá em Mateus 21:19 você vai ver Jesus passeando e vai encontrar um pé de figueira. Quando ele viu aquele pé de figueira, ele amaldiçoou, porque ele sabia que quando o homem caísse, ele voltaria para buscar a folha de figueira. Eu ouvi um aleluia aqui. Então para ele, te dá uma solução de não sair procurando folha de figueira. Ele disse: eu vou amaldiçoar isso aqui.
para você não correr mais atrás, para você correr atrás da minha presença, para você falar comigo, porque a Bíblia diz que depois que Adão caiu, Deus foi falar com Adão. Sabe por que Deus foi falar com Adão? Porque Adão era dele. Gênesis 3:8 ele diz: onde estás? A geração de hoje quer saber o que ele fez. Caiu? Foi? O que é que ele fez? Deus quer saber onde ele está. Desceu um negócio aqui. Quando alguém cair, que escute o que eu estou falando, não é para sair perguntando o que ele fez. É para dizer onde ele está, porque é para buscar. Eu não quero saber o que ele fez. Não, você sabe da última? Eu não quero saber da última. Onde ele está? Sabe o que aconteceu com fulano? Eu não quero saber o que aconteceu com fulano. Onde ele está? Tem alguém que precisa ouvir isso aqui. Você que está em casa, fale línguas. Pomana queriodioma, burubidioma nasiema. Sinta a presença de Deus aí aonde você está, que nós estamos secretos, e aqui é onde a gente se descobre quem tem unção, porque unção não é vista, unção é no invisível. É aqui que a gente descobre quem são os pregadores que têm um conteúdo ou uma mensagem para essa geração. Não é por base de fotinha que se convida, não é por base de foto em lágrimas ou de alguém pulando que a mensagem foi boa, porque às vezes o conteúdo foi péssimo. Não é por seguidores do Instagram. Deus está dizendo que o seu culto é agora, no secreto. Tem que ter lágrimas, é agora. E assim diz o Senhor, só para terminar, sentindo Jesus aqui, Ele está colocando todo mundo no mesmo nível, porque agora não tem pregador famoso. Então você aí se prepara você, pregador, cantor. Sabe por quê? Outro dia um dos meus alunos chegaram e disseram assim: pastor, como você faz para preparar uma mensagem? Eu disse: eu não preparo mensagem, eu preparo o pregador, porque se o pregador estiver preparado, ele vai ter uma mensagem. Então se prepara você, vai para o jejum, vai para a oração, vai ler a palavra, vai estudar, porque agora está todo mundo no mesmo nível, e Deus vai levantar você pelaquilo que você investiu para ter. Que Deus abençoe você. Adão disse: ouvi tua voz e temi. Meu professor pastor Elias, o problema dessa geração é que ela ouve, mas ela não teme, André. Ela até ouve, mas ela não teme. Adão ouviu e temeu. Sabe o que Deus diz para ele? Tira o que você fez, agora coloca o que eu fiz por você. Porque Deus foi lá e matou um cordeiro, vestiu Adão. Tira o que você fez. Se um tema da mensagem fosse hoje, para dar para essa mensagem, tira a folha, coloca o cordeiro que já morreu. Porque Deus não mata quem Ele chama, Deus dá oportunidade. Se os senhores pudessem colocar de pé, eu já termino aqui. Eu acho que já deu meu horário, não vi aqui. Deus não mata quem Ele chama, Deus Ele dá oportunidades. Deus não gosta de matar, pastor Elias. Ele diz: eu mato, eu faço viver. Mas ele não gosta. Por isso que Ele criou a morte, porque a morte é o juízo. Porque quem mata é a morte, só para Ele não matar, para você nunca dizer que Ele não te deu oportunidade. A proposta de Nabucodonosor para aqueles jovens:
foi a seguinte: se vocês me adorar, vocês não serão jogados na fornalha. Mas quando aqueles jovens olharam para dentro da fornalha, tinha alguém lá dentro. Quem estava lá dentro era Jeová. Então eles disseram: se Deus está lá dentro, é melhor estar dentro da fornalha com Jeová do que lá fora com Nabucodonosor. Eles entraram. Quem Deus chama, Deus não mata. Ele dá oportunidade. Porque a Bíblia diz que Deus chamou. Deus desceu ali. Porque o teu pecado não impede Deus de descer. Ele desce. Ele falou com Adão. Quando Jonas, ele desviou o seu propósito, pastor Lícia. Qual era melhor para Jonas? Qual era a melhor navegação? O navio ou o ventre do grande peixe? Qual que era melhor? Na lógica humana, o navio. Mas o ventre era melhor do grande peixe. Porque quando Jonas caiu ali, ele disse: eu estou diante da face do Senhor. E engraçado é que Jonas entrou para dentro da barriga do grande peixe, mas a mala dele já tinha sido jogado fora. Porque sabe o que Deus está ensinando? Que a roupa que você colocou na mala, que era para Tarsis, não dá para usar em Nínive. As calças apertadinhas é para Tarsis. Tem tipo de roupa que pregador vai ter que mudar. Porque nessa quarentena Deus está ensinando a gente, está ensinando muito pregador, que só tinha carimbo no passaporte para Tarsis. E para Tarsis qualquer um dorme bem, não precisa nem um hotel 5 estrelas, pode ser o porão do barco, porque todo mundo quer ir para lá. Quem está aí? Se não der para dar aleluia, escreve aleluia aí, escreve aí. Então a roupa que se usa em Tarsis não dá para usar aqui em cima. É melhor estar no ventre do grande peixe, porque ali eu estou diante da voz do Senhor, diante de Deus, da face do Senhor. Por isso que Deus diz para Adão: toma minha roupa e tira a folha. Sabe qual é a mensagem para nós? Tira a folha, receba a minha presença. Quero orar por você, porque tem alguém que Deus vai curar aqui agora. Porque nós cremos num Deus que cura. Ele não mudou. Já vi Ele curar câncer, eu já vi Ele curar AIDS, e a gente ainda prega que Ele cura. O nome dEle está acima de todo nome. O que é o Covid? O que é o nome coronavírus para o nome de Jesus? Eu estou na fala do nosso presidente, quando ele iniciou aqui dizendo: Jesus já tinha avisado que muitos de nós seria levado. Mas isso não nos amedronta, isso nos encoraja. Eu estou dizendo para alguém aí que Ele cura você dentro dessa casa. Ele te cura. Toma. Espírito Santo, faz alguém agora aí falar em línguas. Você mesmo está afastado. É para você essa mensagem. Ele ainda fala com você. Volta. Mas eu não quero ser. Volta. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.